Oi, esse é o segundo vídeo da série do vestido de verão. Então no primeiro vídeo, que é o vídeo anterior, se você não assistiu eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informações. Nesse vídeo eu mostrei quando eu escolhi o modelo do vestido que eu ia fazer e expliquei mais ou menos como é o esquema da revista, né? Porque você pega o modelo que você quer fazer e lá tem um caderno de informações onde você consegue checar algumas informações importantes, como sugestões de tecidos, você encontra lá também o processo de costura, o que você precisa para cortar, né? Como encaixar o tecido, tem tudo na revista. Aí depois eu mostrei como é que eu copio o molde no papel vegetal ou manteiga, não lembro, mas é esse papel meio transparente, só que é o bem grandão. Então eu mostrei eu copiando o tecido e comecei a falar um pouquinho sobre o corte e a relação mais ou menos do tamanho das medidas do meu corpo pro tamanho do vestido. Então se você não assistiu, pega o link aqui embaixo e assiste até antes de ver este, porque vai ficar mais interessante. E a partir de agora eu vou começar a cortar o meu tecido e fazer as primeiras costuras. Só que assim, eu vou trabalhar com um tule e o meu tule ele pede um forro. O meu tule tem 5 metros, porque quando eu comprei eu gostei tanto da estampa que eu sempre compro um pouquinho a mais, porque caso eu corte alguma parte errada, eu prefiro ter uma sobra para eu poder recortar. Então eu comprei 5 metros. E o segundo motivo que me fez comprar 5 metros é que geralmente o tecido tem 1,40 m de largura e o tule ele tem acho que só 1 metro ou 1,10 m, então ele é menor. Consequentemente, dependendo do que eu vou fazer, eu preciso de mais comprimento para poder cortar as peças. Então eu comprei logo 5 metros. E por isso eu não vou pegar o tecido e colocar no chão pra cortar, porque fica muito ruim de visualizar, né? Aquela peça no chão não fica legal. Então eu fiz esse desenho aqui. Pra mostrar como é que você faz pra colocar marca de costura e etc. Então com esse desenho eu vou cortar um retalho de tecido e vou mostrar pra você as informações de corte, de costura, principalmente as informações iniciais. Daí, eu comentei no vídeo anterior que eu não ia colocar margem de costura, mas mesmo tendo experiência com costura, eu gosto sempre de fazer uma peça piloto primeiro. E eu não tô fazendo nessa peça, eu tô costurando, tô gravando e costurando ela direto. Então eu vou começar a costurar pelo forro, porque como o tecido que eu tenho, o tule, eu trouxe ele do Brasil, eu jamais vou encontrar ele aqui na Nova Zelândia. Então eu vou começar pelo forro, porque caso dê algum problema, um tecido de forro eu encontro em qualquer loja. Agora aquele tule não. Então fica aqui a dica, se você tem um tecido que você nunca trabalhou ou que é um tecido um pouco difícil de encontrar, compra um tecido simplão, assim, um tecido bem baratinho, costura ele primeiro, vê se ele te serve, depois você faz a sua peça. No caso eu vou começar pelo forro, porque caso se der algum problema, o tecido de forro eu encontro em qualquer lugar, diferente do tule, tá bom? Então eu vou trazer a câmera aqui pra mesa e vou fazer algumas explicações bem detalhadas, inclusive umas informações extras que estão no molde, e vou dar a demonstração do corte também no retalho de tecido, ok? Então, vem pra cá. Aqui está o meu molde. Então, na informação da modelagem, tem aqui, ó, 2 marquinhas, porque tem uma prega aqui em cima, então não posso esquecer. E aqui também tem a informação de encaixe do bolso, eu também não posso esquecer. Então, depois que eu já copiei o meu molde, que eu adicionei a minha margem de costura e coloquei as marcações, eu vou cortar o molde do meu papel. A revista pede para cortar esse molde 4 vezes. Por quê? Eu tenho que unir a metade com a outra metade e fazer a frente. O que eu pensei? Em cortá-lo na dobra aqui, né? Dobrar o tecido aqui. Só o que acontece, ó? Essa parte aqui, o decote começa bem aqui, ó. Então, ele vai fazer isso, mais ou menos. Quando a peça estiver costurada, isso aqui vai virar o decote. Então ele vai dar um eixo aqui, ó. Isso aqui eu só dobrei pra mostrar, né? Não vai ter essa dobra na peça, mas ele vai virar um eixo aqui pra fazer o decote. Então isso me impossibilita de cortar na dobra. Então eu tenho que cortar 4 vezes. Você vai fazer assim, ó. Coloca o seu molde paralelo com a orelha. Você vai riscar o contorno. E vai cortar isso aqui 4 vezes. Eu cortei o meu vestido 4 vezes.
Então eu fiz essas marquinhas em vermelho para dizer que seria o lado direito do meu tecido, tá? O lado da estampa. Então ele funciona assim, ó. A frente e as costas são iguais. E aí a gente tem que colocar direito com direito. Essa daqui é a minha marcação de começo de decote. Então a gente vai costurar em 1 centímetro, bem aqui, ó. Nas duas peças, porque um vai formar a frente e o outro vai formar as costas. Então, olha o que eu falei anteriormente. Por que eu não posso cortar ele na dobra? Porque quando eu uno um tecido no outro e ele abre aqui o meu decote, ó, na hora que eu abro o meu decote, ele dá o eixo aqui da saia, é onde vai dar o movimento para a peça. Então eu tenho sim que unir o tecido dessa maneira. Depois que eu uni o centro, aqui em cima tem uma marcação de uma pequena prega. Então você vai fazer uma prega bem pequenininha aqui, no caso é maior, né, que eu tô usando uma miniatura de tecido. Ele vai ter essa pequena prega e em seguida a gente vai encaixar os bolsos. Então eu mostrei aqui só a costura central. Eu vou parar por aqui, já tá super tarde, eu tô indo dormir, mas amanhã eu continuo no meu vestido, não mais na miniatura, ok? Tchau! Oi! Eu acabei de chegar do trabalho e eu vou continuar a fazer o vestido. Ontem eu precisei parar porque já tava super tarde, eu terminei as filmagens ontem, era mais de 2 da manhã, eu tava super cansada. Então depois que eu subi o vídeo eu ainda continuei fazendo algumas coisas e aí o último vídeo que vocês viram de ontem ainda era na parte que eu estava com as miniaturas. Agora eu vou continuar a gravação, mas com a minha peça mesmo. Então eu tô fazendo o forro do vestido, eu vou começar pelo forro. E eu já vou começar explicando algumas coisas que eu acho que são importantes pra quem, principalmente pra quem tá começando a costurar, independente do que está costurando. Se tá fazendo roupa, se tá fazendo acessórios, se tá fazendo bolsa, enfim, o que quer que seja, tá? Eu já cortei o meu forro, eu vou começar a costurá-lo. Eu quero agradecer o carinho que vocês me mandam, os recados, as mensagens, os e-mails. E eu recebi um comentário engraçado de um rapaz que ele falou assim, Patrícia, você leva a costura muito a sério. Levo mesmo, eu gosto muito disso, eu gosto muito do que eu faço, eu estudo muito, então eu quero sempre que os vídeos tenham, além de um conteúdo relevante, eu quero que ele fique fácil pra vocês aprenderem, mesmo quando eu fale de coisas mais difíceis, talvez, tá? Então obrigada pelo carinho, um beijo pra você e vamos levar a costura a sério. Eu ia costurar já o forro e já ia continuar o vídeo dele costurado, mas aconteceu uma coisa que na hora eu lembrei de dúvidas que eu sempre ouvi e ouço até hoje agora pelo YouTube, que é o seguinte, inclusive naquele vídeo de perguntas e respostas, essa pergunta apareceu, eu vou responder aqui, mas depois quando eu organizar as perguntas todas eu vou voltar a falar disso, que eu começo a costurar o tecido, eu corto o tecido certinho, eu começo a costurar e o que acontece? Um lado cresce e o outro não, fica maior que o outro no final. Então imagina aqui, você tem 2 faixas de tecido, você corta as duas do mesmo tamanho, aí você começa a costurar. Quando chega no final, tá uma maior que a outra. Isso é muito fácil de acontecer, mas dá pra você organizar o tecido de forma que ele evite de correr. Então, eu ia começar a costurar meu forro, mas eu parei pra dar essa explicação aqui. Olha, aqui tá o decote do meu vestido. Ui, eu fiz um pique aqui bem pequenininho, não vai dar nem pra vocês verem pela tela. Mas, aliás, gente, coloca o vídeo em tela grande, aproveita que tá em HD, coloca pra você ver com uma qualidade mais legal, porque às vezes o YouTube dá uma reduzida, não fica bom, né? Então, ó, isso aqui é meu decote. Então eu sei que eu tenho que costurar daqui até aqui. Então, pra você não ter o problema do tecido ficar um maior que o outro, o que você pode fazer? Uma dica. Você vai colocar um alfinete onde você tem que começar a costurar, que no caso, no meu tecido, cadê? É aqui. Aqui que eu tenho que começar e eu vou colocar um bem no final. Então eu ponho um no começo e um no fim. Aí você estica o tecido e já coloca um no meio. Isso já vai dar uma bloqueada para o tecido não ficar deslizando. Então você tem um em uma ponta, o outro na outra ponta e um no meio. Aí você pega a ponta e o meio e dá uma esticada, né? Organiza o tecido e coloca mais um alfinete. E aí você pega a outra parte que ainda não foi alfinetada, organiza ele, dá uma esticadinha para ficar certinho e alfineta. Dessa forma, o tecido fica bem preso e evita de ficar deslizando. Agora, uma outra coisa que é assim, nem todo mundo consegue fazer, eu não sei porquê, porque é um negócio tão simples,
mas eu acho que é porque a gente aprende a trabalhar de uma forma e vê que dá certo e não quer mudar, que é o seguinte. Ó, vou fazer um teste bem simples aqui. É muito comum as pessoas alfinetarem o tecido dessa maneira, ó. Por exemplo, você tem que costurar aqui. Então você coloca o alfinete assim, por exemplo. Tá? Pra baixo, com a cabeça pra baixo, que é facinho pra tirar. Só o que acontece? Quando o alfinete tá assim, ele dá espaço pro tecido deslizar ainda. Dá pra ver? Então, quando você coloca o alfinete nessa posição, com a cabeça para fora do tecido, ele vai bloquear. O tecido não tem como deslizar, porque o tecido tá assim, mas o alfinete tá assim. Então ele vai bloquear. Experimenta colocar os alfinetes com a cabeça para fora, todos assim, nessa posição, porque vai evitar que o tecido deslize minimamente que seja. Então você prende ele ao contrário, tá? Então faz isso. Se você tem problemas com o tecido correndo, corta certinho, começa a costurar, mas sempre sobra, alfineta primeiro as pontas, depois o centro do centro, e assim faz em toda a extensão. E coloca os alfinetes, ao invés de ir na direção da costura, põe ao contrário, que ele vai travar. Tá? Então a primeira costura que eu vou fazer aqui no forro do meu vestido é igual eu mostrei na miniatura do vestidinho. Eu só vou costurar o centro. Aqui no vídeo eu vou fazer só as costuras principais para mostrar para vocês, mas em todas as peças eu vou dar acabamento. Então você faz ou zigue-zague, caso você tenha uma máquina de costura, né, só a máquina comum. Se você tiver o overlock, você passa o overlock. A primeira costura é do decote até a barra do vestido, igual a miniatura. Deixa eu pegar a miniatura aqui, ó. Então aqui tá meu vestido, eu vou costurar no meio, ele vai ficar assim, ok? Vou fazer isso com o meu forro. Eu terminei de costurar o vestido, então eu só fiz aquela costura reta, unindo um lado no outro. Eu tirei no meu molde 24 centímetros no comprimento. No último vídeo eu falei que o comprimento dele tava muito longo, mais do que eu queria, e eu queria que ele ficasse bem assim, abaixo da canela. Abaixo da canela não, abaixo do joelho. Eu falo que é um comprimento meio jeca, não é nem curto, nem é longo, fica ali meio jeca e eu tenho achado lindo. Então eu cortei um pouco o vestido e eu coloquei ele na frente do corpo e ele tá realmente como eu imaginei, largo, ele é um vestido todo solto. Então na tabela de medidas que eu falei, né, o 38 vai ficar largo em mim e eu não coloquei margem de costura, ele realmente ficaria bem largo em mim. Então é legal porque é um vestido bem solto, você veste no corpo, às vezes põe lá um cintinho e vai embora, sabe? Então ó, fechei só o centro do vestido com uma costura reta, simples, costura de 1 centímetro. Agora aqui em cima tem uma prega. É uma prega bem fininha assim, ó, que só vai dar um detalhe. Se você olhar no desenho técnico que tá na revista, né, naquele desenho, não na foto com a modelo, o desenho, você vê que tem um risquinho. É uma mini prega que você vai fazer aqui. Tem a marcação no molde, né? Tem 2 riscozinhos, você junta um risco no outro e ele forma uma mini prega. Então isso você tem que repetir em todas as partes do seu vestido, tanto na frente quanto atrás. E se você estiver fazendo como eu, que é o forro e o lado de fora, mesma coisa, faz nos dois. Eu ainda não cortei o meu tule, eu vou cortar, eu não cortei ainda porque eu quero falar algumas coisas, mas esse fechamento aqui do forro, ele é o básico para o vestido completo. Então caso você esteja fazendo sem forro, é só seguir o que eu tô falando, tá? Então agora eu vou fechar as preguinhas daqui de cima. Depois que você fechar essa preguinha que tem aqui em cima, aí vem uma coisa bem simples que é fechar só o ombro. Então você vai colocar direito com direito do seu vestido, ou seja, o lado estampado, caso tenha, né, com o outro lado estampado. Você vai colocar um de frente com o outro. Olha, então vou pegar só a parte do ombro, vou colocar direito com direito e vou fechar a parte do ombro, tá? Depois a gente fecha o comprimento do vestido. Só o que acontece, eu não vou fechar o meu ombro porque eu vou forrar o meu vestido, aliás, esse aqui já é o forro. Então, agora eu vou passar a cortar o tule, eu vou passar a trabalhar com o tule, porque se eu fechar aqui eu não consigo embutir o forro. Então eu vou deixar ele parado aqui nesse momento e vou fazer o mesmo processo com o tule. Pra quem nunca fez nenhuma peça com forro, se continuar assistindo você vai aprender. Então tem pequenas dicas que são legais para que ele fique mais bonitinho, porque às vezes você começa a fazer uma coisa que tem forro costurando normalmente como você costuraria caso não tivesse. Geralmente dá quase tudo certo, porque a costura em si, o encaixe é igual.
só que tem pequenos pedaços que você tem que fazer de forma diferente para que ele fique embutido. O ombro é um dos principais, então eu vou deixar o meu ombrinho aberto e vou voltar, eu vou costurar e vou voltar aqui com o tule no mesmo ponto desse, né? Fechei o centro e fiz as preguinhas do ombro para dar continuidade. Aí, uma coisa que vocês me perguntaram, que eu também vou falar isso em um vídeo só sobre isso, é se eu lavava os meus tecidos, e eu lavo sim. Todos os tecidos que eu estou usando aqui, o tule e esse forro, eles foram lavados, e eu lavo mesmo, tá? Eu lavo com água, sabão de verdade. Por quê? Eu preciso ver como o tecido vai se comportar. Pra mim não tem o menor sentido molhar o tecido bem pouquinho, colocar ele no varal e depois quando eu usar no sentido de costurar a peça, depois que eu usar essa peça, lavar e ele mudar completamente, porque acontece. Então eu lavo sim. Eu lavo meu tecido com água e sabão, dou uma mexidinha assim dentro do balde, só pra soltar bem a goma, pra soltar o que tiver que soltar de tinta, pra encolher o que tiver que encolher. Então eu não deixo ele só na água, eu dou uma chacoalhada com um tico de sabão pra que solte a goma e eu sempre coloco um pouquinho de amaciante depois pra ficar perfumado. Então os meus tecidos foram lavados sim, tá? Eu sempre lavo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre cortar o tule. Essa informação ela é válida para quem vai cortar qualquer tecido que tenha as mesmas características, por exemplo, uma viscolaicra ou até um jersey, que são tecidos molinhos e que esticam. Então, em São Paulo, quando eu morava em São Paulo, eu tinha uma mesa bem grande que me ajudava muito a cortar os tecidos. Aqui eu não tenho, então eu corto no chão. A casa que eu moro hoje, ela é uma casa com carpete. Assim, eu não gosto, mas eu tolero, eu tô levando. Só que agora o carpete me ajudou, porque o que aconteceu? Eu dobrei o tecido, organizei o tecido no chão, coloquei o molde em cima, como eu mostrei, e aí eu alfinetei todo o tecido e o molde no carpete e cortei. Então foi fácil, porque o carpete evitou de o tecido deslizar, então me ajudou. Só que em São Paulo, quando eu não tinha carpete e tinha uma mesa bem grande, a mesa ela era muito lisa, né? Era uma mesa de madeira. Então o que eu fazia? Eu dobrava o tecido e colocava fita crepe para ele ficar todo preso. Então eu colocava o tecido na mesa, colocava fita crepe em toda a volta, né? Em todas as pontas, mas no meio também, no meio que eu digo meio do meio, não no meio do tecido. Aí eu posicionava o molde, alfinetava o molde, riscava, retirava o molde e cortava. Eu sempre costumo retirar o molde para não ter o perigo de cortar o próprio molde junto com o tecido. Agora eu cortei porque no chão tava tudo tão alfinetado, tava tudo tão preso que ele não tinha esse risco. Mas geralmente eu risco o tecido, retiro o molde e corto, tá? Então eu vou mostrar aqui o que eu fazia em São Paulo, o que eu fazia numa mesa, só para ajudar para você a visualizar a situação. Agora um comentário assim, uma informação. Na indústria, numa fábrica muito grande, sei lá, imagina uma fábrica, sei lá, a fábrica que faz roupas da Hering, uma fábrica que produz muitas coisas. Eles têm as máquinas de corte que elas trabalham assim, eles infestam o tecido, que infestar é esticar o tecido, né, várias vezes, camadas em cima de camadas, faz um bloco de tecido. E aí o que acontece? Essa máquina, ela suga o ar. Então, na hora que ela suga, aquele monte de camada vira um bloco bem duro e ele corta facilmente, evitando que as peças fiquem tortas. E a gente não tem isso em casa, então é por isso que as peças de fábrica geralmente estão cortadas direitinho, porque quando a máquina suga, forma um bloco que fica firme. Então, foi baseado mais ou menos nessa ideia que eu comecei a colocar fita crepe para prender o tecido que escorrega demais para me ajudar no corte, porque ele estando firme vai facilitar a minha tesoura deslizar sem cortar, ok? Então eu vou mostrar aqui na mesa. Então aqui tá o tule que eu vou usar para fazer o vestido. Primeira coisa, ele já tem esse formato, ó, ele é meio enrugadinho. Então a gente tem que respeitar o tecido do jeito que ele é. Nada de esticar, passar e querer cortar. A gente tem que respeitar o material para que o vestido fique bonito no final. Então eu faço assim, ó, eu dobro, posiciono a fita crepe. Eu sempre vou organizando o tecido para que ele fique o mais próximo possível do que vai pedir no molde. Então, ó, eu deixo ele esticadinho e coloco a fita. Então, eu posiciono o meu molde, alfineto.
e aí eu risco o contorno e corto. Então essa forma de prender o tecido na mesa é o que pra mim trouxe um bom resultado para cortar, além de alfinetar ele no carpete. Eu não gosto de cortar tecido no chão, porque afinal, por mais limpo que seja a casa, é chão. Então o que eu vou fazer? O tecido já estava lavado, mas depois que o vestido estiver pronto eu vou lavar ele antes de usar, porque eu cortei ele inteiro no chão. Eu não tenho esse hábito quando as peças são pequenas, porque se forem peças menores eu consigo cortar na mesa, mas isso eu tive que cortar inteiro no chão, então depois que o vestido ficar pronto eu vou lavar ele. Tá? Sobre o tule, eu falei como cortar, que a ideia é você prender o tecido na mesa, ou tule, ou uma viscolaicra, ou qualquer tecido muito fininho, muito molinho, tá? Ajuda bastante. E para costurar, o que você precisa? Usar uma agulha bem fininha, de preferência tamanho 9. Eu não tenho a 9 em casa, eu vou trabalhar com a 11, que é a mais fina que eu tenho. E não deixar a tensão da linha muito apertada. Então, caso você esteja fazendo um vestido, ou qualquer peça que for, qualquer coisa, com um tecido muito fininho, pega um retalho, alguma sobra do corte, pega um retalho e costura. Mas costura um pedaço grande, não costura 2 pontinhos, costura um tanto assim. Costura primeiro e aí vê como ficou o ponto no tecido. Se ficar repuxando, dá uma soltadinha na tensão. Só que assim, pensa comigo que sua máquina, por exemplo, está na tensão 3. Dar uma soltadinha não significa colocar no 0, significa pôr no 2. Solta só um pouquinho e vê como é que tá. Então se ficou bom, deixa no 2. Não fica nem subindo muito, nem soltando muito para ela não desregular, tá? Depois que você terminar a costura, volta ela de novo pro ponto 3. Eu não sei o tamanho que tá esse vídeo, eu juro que eu não quero que eles fiquem muito grandes. Aliás, me falem se vocês acham que tá ruim vídeo de 20 minutos. Eu acho meio longo, mas eu sei que pra dar explicação, principalmente eu que gosto de explicar as coisas profundamente, vamos assim dizer, explicar com detalhe, eu sei que não é um tempo tão grande. Mas eu acho que eu vou parar esse vídeo aqui. E no próximo eu começo a explicar como encaixar o forro. E talvez no último ou no próximo mesmo eu já fale do bolso também, tá bom? Então eu vou parar aqui, eu vou começar a editar esse vídeo, ver o tamanho que ficou e continuo fazendo o vestido, tá? Se você não viu, se você tá vendo esse vídeo agora, veja o primeiro, onde eu começo a explicar sobre o molde da revista. E eu tô super animada com o vestido, eu acho que ele vai ficar bonito. Esse tecido é muito lindo e, sei lá, eu tô animada, vamos ver. Agora só falta fazer mais calor, porque onde eu moro é super frio. Mas agora tá mais quentinho. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!